Bom dia, pessoal. Eu sei que hoje de manhã vocês foram ver o pôr do sol, lembrar da ressurreição de Jesus, foram refletir, né, nesse evento tão importante. Então, por isso que está todo mundo assim meio olho inchado. Eu sei que nesse final de semana, desde sexta-feira, você está refletindo na paixão de Jesus, você está jejuando, você está em oração, não é mesmo? Ninguém foi para uma festa, ninguém comemorou ontem a final do Campeonato Mineiro, ninguém fez um churrasco, eu sei. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus, que levamos muito a sério, né, essas coisas. A gente leva tão a sério outras coisas, mas essas a gente realmente deixa para lá. Sabe, a ressurreição de Jesus é um negócio fantástico. Você já parou para pensar que a ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã? Você já parou para pensar que sem a ressurreição, você está aqui à toa? Sem a ressurreição, se Jesus não ressuscitou, você está aqui à toa. Vindo domingo após domingo, ouvindo um camarada ou um outro camarada falar, você está chamando pessoas que você não conhece de irmãos, você está com uma esperança inútil de ver Deus transformar a sua vida. Se a ressurreição de Jesus é uma fraude, meus irmãos, nós perdemos muito tempo aqui. Só nessa comunidade eu já perdi 10 anos. Né? Agora, durante a sua vida toda como discípulo de Jesus, então nem se fala. Olha, a ressurreição de Jesus é um trem meio indigesto para alguns. Para nós, ou para aqueles que já acreditaram, que já creram, que já internalizaram isso, está tranquilo. Ressurreição é papel passado, bora para frente e vamos seguir rumo à eternidade. Mas ainda é um negócio difícil de engolir. Se você acha que é difícil acreditar na ressurreição, deixa eu te dizer um negócio. Na época de Jesus não era mais fácil, como alguns pensam. Tem gente que pensa que, porque na época de Jesus eles viam os milagres, eles viam Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, então era fácil de acreditar na ressurreição. Deixa eu te dizer um negócio, a ressurreição sempre foi um desafio para todas as gerações da humanidade. Deixa eu começar com vocês, a gente vai hoje fazer um negócio meio acústico, vamos contar a história de novo, vamos passar por alguns pontos e ver qual que é a relevância disso para hoje. Antes de tudo, você precisa lembrar que na época de Jesus, houveram muitos movimentos messiânicos. O que é o movimento messiânico? O povo de Israel tinha a esperança de que viria um libertador, alguém que Deus enviasse, que seria alguém perfeito, alguém que colocaria ordem nesse caos interior que nós vivemos como humanidade, emocional, como alguém que colocasse ordem no caos exterior. Eu acho engraçado quando algumas pessoas dizem assim, não, porque hoje as coisas estão ficando difíceis, né? Jesus está voltando. Não, porque hoje tem mais violência, porque antigamente não era assim. Quem disse que não era assim? Não, porque hoje, olha quanto terremoto, olha quanta guerra, a volta de Jesus está próxima. Deixa eu falar uma coisa para você. A volta de Jesus está próxima desde que ele subiu aos céus. Os últimos dias não começou hoje e nem vai começar daqui uns anos. Os últimos dias eles começaram quando Jesus ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo dele. Na época de Jesus havia muitas coisas complicadas e o caos exterior era igual ao nosso. Você acha que hoje nós vivemos uma crise de moralidade, por exemplo? Vai ler a história de Sodoma e Gomorra, 2000 anos antes de Jesus, para você ver o que acontecia na cidade de Sodoma e Gomorra. Você acha que nós temos uma crise econômica, de corrupção, política? Vai ler os profetas, sobre o que os profetas falavam. Vai ler o livro de Abacuque, para você ver as denúncias que Abacuque faz a Deus, sobre a maneira como a qual os governantes estavam lidando com o dinheiro, como eles estavam roubando, enriquecendo ilicitamente. Você acha que nós temos hoje uma crise religiosa, espiritual, muito maior do que houve na época de Jesus? Vai ler os profetas. O profeta Isaías, quando Deus fala para o profeta Isaías que ele está cansado das reuniões que o povo de Deus fazia, que as igrejas faziam. Ele não aguentava mais participar dos cultos e nem das músicas que eles cantavam, porque o coração deles estava distante disso. Engraçado, a gente olha para antigamente e acha que antigamente era melhor e acha que hoje está muito pior. Humanidade sempre foi humanidade, desconectada de Deus.
E aí, no meio desse movimento todo, o que acontecia? Sempre surgiam uns camaradas dizendo assim, ó, eu vou salvar o mundo, eu sou o Messias. E no meio do povo judeu não faltava esse negócio. Sempre surgia alguns caras, inclusive alguns caras chamados Jesus, porque se você não sabe, Jesus era que nem João, José, nome comum. Né? Tudo bem que hoje tem os outros nomes, né, que são mais comuns, como, por exemplo, Benício, né, como Antonella, como Valentina. Naquela época, Enzo. Né? Mas naquela época, Jesus era um nome comum. E muitos camaradas se levantaram dizendo, eu sou o Messias, sou eu que vou libertar o povo. Olha, eu vou dizer para vocês que milhares. E sabe o que aconteceu também nessa época de Jesus? Muitos Messias se levantaram e quase todos eles foram para a cruz. E foram crucificados. Foram julgados, sentenciados. Quando você olha para Jesus de Nazaré, ele é mais um. Desculpa se eu estou destruindo alguns castelos de areia aqui. Jesus de Nazaré, antes da sua ressurreição, ele é apenas mais um Salvador, apenas mais um Messias. Você tropeçava em Messias na esquina. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, eu não sei como é que é o centro de Belo Horizonte, deve ser parecido, mas em São Paulo, você vai na Praça da Sé, que é uma das praças principais da cidade de São Paulo, você fica o dia inteiro ouvindo pregadores, gente falando da Bíblia. Eu mesmo ficava horas e horas lá, assim, aquela roda, e os caras, pregam demais. Você tropeçava em pregadores na Praça da Sé, assim como você tropeçava em Messias, em Salvadores, na época de Jesus. Jesus, acredite, até que ele ressuscite, ele é mais um Messias, mais um Salvador na cabeça de quem olha do lado de fora. Claro que Jesus fazia algumas coisas que os outros não faziam. Mas até então, quando ele vai para a cruz, as esperanças daquele povo se acabam, vai embora, acabou. Pô, nosso, mais um que foi embora. Mais um que nos deixou na mão, mais um que prometeu e não aconteceu nada. Você vai ver isso. Mas vem cá, se Jesus era de fato o Messias, por que o movimento de Jesus, diferente dos outros movimentos, cresceu tanto? Porque os outros Messias, eles eram crucificados e eles morriam e ponto, acabou. Mais nada acontecia. E logo surgia outro. Mas por que Jesus de Nazaré, mesmo após sua morte, 2000 anos depois, ainda continua arrebanhando gente? E 300 anos depois da sua morte, ele já tinha alcançado, ou pelo menos o movimento de Jesus, a mensagem de Jesus tinha alcançado o Império Romano todo. O que tem de diferente nesse Jesus? É capaz que você venha aqui domingo após domingo, porque a massa vem, a grande massa brasileira vem, às igrejas nos domingos, de Páscoa principalmente. Aliás, Páscoa e Natal são os únicos 2 dias do ano que a gente de fato, talvez, quem sabe pode ser, levamos a sério a questão da relação com Deus. Mas será que você vem aqui porque, por uma tradição religiosa, seu pai, sua mãe ensinou, você acha que Deus vai de alguma maneira, ficar chateado contigo se você não veio? Ou você de fato encarnou, entendeu esse negócio da ressurreição de Jesus? Você sabe o que ele fez? O movimento de Jesus vem 2.500 anos depois da morte dele e continua arrebanhando gente por todo mundo. Vamos dar uma lida no relato da ressurreição? Olha, hoje não vai ter PowerPoint. Eu estou cansado de fazer PowerPoint. Não, brincadeira. Eu quero incentivar você a escutar um pouquinho os relatos. E eu vou pegar o Evangelho de Marcos com vocês. O Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos e ele tem um relato muito objetivo e sucinto sobre a história de Jesus. Então, Marcos capítulo 15, se você trouxe sua Bíblia, abra. Se você trouxe sua Bíblia, ligue ela, acesse o seu aplicativo. Marcos capítulo 15, 37. Diz assim para a gente. Vou pegar um pouquinho antes, na crucificação que vocês viram semana passada. Jesus na cruz e com um alto brado expirou. Quando ele expirou, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu acho que o Teco falou sobre isso com vocês semana passada. Né? O véu se rasgou porque o acesso a Deus foi liberado.
O véu era aquela cortina grossa que separava um lugar onde só os sacerdotes, o sumo sacerdote podia entrar para fazer o sacrifício, separava esse espaço do espaço onde o resto do povão ficava. Mas quando Jesus morreu, essa separação foi rompida e hoje todos nós, pelo sangue de Jesus, temos acesso a Deus. Grava esse negócio. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o seu brado, e viu como ele morreu, o centurião disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Você sabe o que é um centurião, né? O centurião é um chefe de um grupo de militares que está responsável por todo aquele processo de crucificação. Aquilo ali demanda uma organização para que não haja bagunça. Então o cara foi executado publicamente, você tem toda uma estrutura militar para poder garantir segurança, para que ninguém invada, para que ninguém crie tumulto, para que os protestos sejam silenciados. O centurião está ali cumprindo o seu papel. E esse centurião, ele é romano, ele não é judeu, ele é romano. Isso faz diferença? Faz muita diferença, porque o camarada que é romano, ele não tem nada a ver na sua formação com a religião judaica. O centurião romano não sabe quem é Messias. O centurião romano, ele só ouviu os judeus falarem isso, mas ele não cresceu ouvindo isso na orelha dele. Ele não tem tradição religiosa que o judeu tem. O centurião romano está ali, diante de Jesus na cruz, e ele escuta Jesus dar aquele brado, aquele grito: Deus meu, por que você me desamparou? E ele morre. E aquele centurião com os olhos arregalados desse tamanho, diz: esse cara era o Filho de Deus. O que faz um centurião confessar que Jesus era o Filho de Deus, sendo que esse cara já tinha visto centenas, para não dizer milhares, de pessoas morrerem? Esse centurião já tinha passado por batalhas. Ele sabe como é que um cara morre. Como que alguém morre? Alguém morre lutando. Alguém morre resistindo. Mas ele está diante de um homem que se diz rei, Filho de Deus, morrendo, com os braços estendidos, sem resistir a nada. Isso marca a vida desse camarada. Olha só, realmente este era o Filho de Deus. Agora sente só, algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Então tem um grupo de mulheres que Marcos vai citar em menos de 8 versículos, 3 vezes o nome dessas 3 mulheres: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Marcos capítulo 15, versículo 40. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação. O que era a preparação? Isto é, a véspera do sábado. O sábado começava na sexta, depois das 6. Pôr do sol já era sábado. Então, o sábado não começava no sábado. O sábado começava na sexta. E Jesus tinha sido crucificado na sexta pela manhã. Engraçado. Os crucificados demoravam, às vezes, 3, 4, uma semana. 3, 4 dias, uma semana para morrer. Jesus tinha sido crucificado às 9 da manhã, e quando era 3 da tarde ele já tinha morrido. A Páscoa ia ser celebrada naquele fim de semana, e o sábado, que é o dia que o judeu guarda para Deus e não faz absolutamente nada, ia começar dali 3 horas. Então a cidade, imagina uma cidade do tamanho de Lagoa Santa, recebendo uma multidão vindo para fazer a sua peregrinação, para poder fazer as suas devoções. O sábado começando, ou seja, orações, leituras, todo um evento religioso programado e um corpo estirado numa cruz publicamente. Não ia pegar bem, não ia ficar legal. Eles não podiam esperar o sábado porque no sábado eles não poderiam retirar o corpo de Jesus da cruz.
Então vamos tentar tirar o corpo de Jesus da cruz antes. Por isso, versículo 43, José de Arimateia, que é membro do Senado religioso judeu, que também esperava o reino de Deus, também tinha aquela esperança de que um dia Deus fosse restaurar todas as pessoas, que Deus ia restaurar a criação, que Deus ia colocar ordem em tudo, dirigiu-se corajosamente a Pilatos, o governador, e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Por que Pilatos ficou surpreso? Porque normalmente um crucificado não morria tão rápido. Chamando o centurião, Pilatos perguntou se Jesus já tinha de fato morrido. Ninguém melhor, não precisava de um médico legista. O centurião sabia fazer isso. O centurião já tinha atestado a morte de muita gente ao longo da sua carreira. Ele sabia quando um camarada estava morto e quando o camarada ainda estava supostamente vivo. E o centurião, sendo informado pelo centurião que Jesus já tinha morrido, então Pilatos ordenou que o corpo de Jesus fosse entregue a José. Então o José comprou um lençol de linho, coisa fina, uma coisa limpa, uma coisa nova. Ele não estava lidando apenas com uma carcaça, ele estava lidando com uma pessoa que tinha morrido. O carinho, o amor dele por Jesus. Ele compra um lençol de linho, tira o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Não é enterrado que nem nós fazemos hoje no século 21. É uma rocha com um buraco dentro, você deposita o corpo lá dentro, depois você fecha com uma pedra pesada, inclusive. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E aí, quem Marcos menciona? Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Tem mulheres olhando e acompanhando cada movimento desse sepultamento. Elas estão observando de longe. Capítulo 16. Quando terminou o sábado, ou seja, o sábado terminava no domingo pela manhã, quando o sol nascia no domingo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, ó de novo elas aí, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Se Marcos está citando o nome dessas 3 mulheres por 3 vezes num curto espaço de tempo, é porque esse negócio não é uma lenda. Ele está relatando algo que de fato aconteceu. Ele está pegando uma história que de fato foi real. E ele está colocando o nome delas como se elas fossem notas de rodapés de um livro. Sabe o que é uma nota de rodapé? Quando você escreve um livro, por exemplo, e você cita uma informação, você escreve aqui embaixo. Pode parecer básico para alguns, mas eu acho que é preciso explicar. Você escreve aqui embaixo, curtinho, letras pequenininhas, o nome do autor, o nome do livro, de onde você pegou, tal referência, porque o leitor que está lendo aquela informação, ele pode ir aqui consultar aquele livro, para ver se o que você falou aqui é verdade. Marcos está citando essas mulheres como se elas fossem notas de rodapé. Ele está dizendo assim, olha, essas mulheres viram Jesus. Quando Marcos escreve isso, 30 anos depois da morte de Jesus, ele está dizendo, vocês podem procurar Maria, vocês podem procurar Salomé, vocês podem procurar Maria Madalena. Conversa com elas, elas estavam lá. Elas estão vivas ainda. E você chegava de tarde na casa de Maria, ela estava com um cafezinho e um bolo esperando você, e você chegava e falava, Maria, deixa eu te perguntar um negócio, você viu mesmo esse negócio de Jesus? Você viveu na época de Jesus? E ela fala, eu vivi, eu estava lá, foi agora, 30 anos atrás. Perceba, os relatos sobre Jesus é um negócio assim, muito bem embasado, não é uma história, uma lenda. Olha o que essas mulheres fazem. No primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, deixa eu corrigir aqui, o sábado não acaba no domingo, o sábado acaba no sábado, 6 horas da tarde. Então elas compram os materiais para poder embalsamar o corpo de Jesus. As especiarias que eles falam aqui, é porque elas iam pegar Jesus foi tirado às pressas da cruz. E não teve tempo de fazer todo aquele processo de embalsamento do corpo. Então elas deixaram para fazer isso depois que o sábado acabasse, porque elas não podiam fazer no sábado.
compram as coisas no sábado e no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras. Olha a preocupação dessas mulheres. Quem removerá a pedra para nós? E aí, se você fosse marido de uma delas, você apareceria e falava assim, eu, querida. Aí você daria uma estaladinha na mão e falaria assim, pode deixar, meu amor, eu vou rolar essa pedra para você. Mulher tem esses negócios, né? Elas são muito práticas, elas fazem e tal, mas elas esquecem de alguns detalhes. Elas precisam de alguém para dar um real. Elas vão fazendo e de repente, parece que elas estão indo assim, sabendo que vai ter uma pedra pesada lá para tirar. Conversando e falando, pô, você viu a novela ontem, né, e tal. Mas vem cá, como é que vai ser? Como é que vai tirar a pedra para nós? Pô, por que não pensou isso antes de sair de casa, meu? Por que já não chamou uns camaradas fortes e falou assim, vamos com a gente que a gente vai lá? Não, vamos nessa, vamos lá ver o que vai acontecer. Marcos capítulo 16, 4-7. Mas quando elas foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Está vendo? Se tivesse levado um homem para tirar a pedra, elas não iam precisar ficar com medo. Foram sozinhas, olha o que aconteceu. Viram um jovem vestido de branco, mas imagina a cena, né, cara? Você vai no sepulcro de manhãzinha, num cemitério de manhãzinha, você entra dentro da tumba e você dá de cara com um maluco vestido de branco, falando com você ainda, você fica com medo. Claro que você fica com medo, você dá um grito. Você quer correr, você fica paralisado. Tá vendo? Essas mulheres eram iguais a vocês, mulheres. Elas tinham as mesmas crises que vocês, elas tinham medo de fantasma. Tinham medo de anjo. Olha só. Não tenham medo, disse o rapaz que estava ali, e o rapaz não era Jesus, mas tinha alguém vestido de branco dizendo, não tenham medo. E é claro que ele tem que falar isso, porque é óbvio que elas vão ficar com medo. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde ele foi posto. Vejam aonde ele estava, o corpo dele tinha sido colocado. E elas provavelmente olham e veem aquele lugar elevado ao chão, onde Jesus estava, veem a roupa, o lençol que cobriu o rosto dele dobrado. E elas olham e meio que amedrontadas, elas vieram procurar um cadáver. Elas não vieram procurar um cara vivo. Elas se espantaram. E ele fala, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha que interessante isso, gente. Você sabe o que aconteceu com Pedro antes da história antes de Jesus ressuscitar? Pedro havia negado Jesus. Camarada, me fala uma coisa, se o Marcos estivesse escrevendo uma lenda, essa lenda está muito mal escrita. Se ele estivesse escrevendo um mito, um conto de fadas, esse negócio está muito estranho. Porque ele coloca mulheres como testemunha desse negócio, ele coloca um anjo dizendo para que os discípulos, para que as mulheres falassem para os discípulos e para Pedro que ele queria encontrá-las. Se fosse uma lenda, sabe como é que seria escrito? Primeiro não teria as mulheres, porque as mulheres não eram tidas como testemunhas, mesmo que elas fossem oculares, tivessem presenciado o fato, o testemunho delas não valia diante do juízo. É engraçado como Deus faz as coisas, né? Numa época muito mais machista do que a nossa época, onde mulheres não têm valor, a sua palavra verdadeira não tem valor, Deus escolhe revelar a essas mulheres, em primeira mão, a notícia. Mas ele fala, vai falar com Pedro também, porque o Pedro deve estar desesperado e amargurado porque ele me negou. O Pedro deve estar tendo os piores dias da sua vida, porque ele acha que eu não o amo mais. Vai falar com o Pedro. Se fosse uma lenda, sabe o que o anjo ia dizer? O anjo ia dizer assim,
Meninas, vão e avisem a rapaziada. E ó, sabe o Pedro? Fala com ele que o dele está guardado. Fala com ele que o dele está guardado. Vocês, fala para aqueles covardes que eles fugiram. Na hora que eu mais precisei deles, eles, picaram a mula, vazaram. Mas não, isso era típico de Jesus. Vai, eu quero todos eles de volta. Eu quero eles para mim. Fala para eles, não esquenta a cabeça com o que aconteceu. Aqui, eu venci a morte. Vai e avisa eles e a Pedro. Eu quero encontrar com eles. A gente precisa jantar juntos, a gente precisa estar juntos de novo. Se fosse lenda, você sabe quantas vezes Jesus disse que ia ressuscitar? Ao longo dos evangelhos? Várias vezes. Agora, naquele domingo, de 2000 e poucos anos atrás, sabe quantos dos discípulos de Jesus estavam conversando e perguntando assim, deu domingo, é hoje, vamos lá e vamos ficar olhando no túmulo porque ele vai sair, ele disse que ia ressuscitar. Sabe quantos estavam lá? Nenhum. Nenhum discípulo para dizer assim, gente, vamos dar uma espiada. Dá uma olhada aí no Facebook, não tem ninguém dizendo aí que viu Jesus? Dá uma olhada assim no Instagram, tem um stories dizendo, hey guys, I rose from the dead. Você já pensou? Eu ressuscitei da morte. Você já pensou? Se fosse na nossa época, estava todo mundo doido para ver uma notícia de Jesus, mas parece que todo mundo está tomado, não só pelo medo, porque se mataram Jesus vão vir atrás deles, mas também está todo mundo tomado por uma descrença. E eu acho que esse é o nosso ponto hoje de manhã. A descrença que tomava conta daqueles camaradas é a mesma descrença que toma conta do nosso coração, da nossa mente. Eu sei, meu querido, você vem aqui domingo após domingo, você escuta as músicas, você canta, você levanta as mãos, você talvez chora, mas tem momentos na sua vida que você é tomado por uma profunda falta de fé naquilo que você diz acreditar. Mas deixa eu te consolar, não é só você. Os caras que andaram com Jesus por 3 anos, comeram com ele, tomaram café, jantaram, brincaram, nadaram, viram ele fazer milagres, viram ele mandando a tempestade se acalmar, um andou com ele sobre as águas, 3 deles andaram com Jesus numa montanha e viram Moisés e Elias. E esses camaradas ainda tinham uma dificuldade para crer na ressurreição. Sabe por que nós temos dificuldades para crer na ressurreição? Porque nós somos um povo vivendo no exílio. Chega numa comunidade de escravos e diz, vocês vão ser libertos. Aqueles escravos que já estão há anos vivendo lá, sabe o que eles vão dizer para vocês? Cara, muita gente já prometeu isso e não fez nada. Olha para o nosso Brasil. Época de campanha. As pessoas chegam nos lugares mais necessitados e falam, nós vamos resolver esse problema. E depois some, nunca mais. A falta de ação leva as pessoas a irem desanimando com a vida. E você começa a ser incrédulo com relação a... Quer ver uma coisa que as pessoas têm incredulidade? Casamento. A pessoa está vivendo uma crise no casamento, ela vem falar comigo, eu falo, não, vamos seguir, vamos nessa. Que dá. Mas a pessoa já passou tantas crises, e a coisa não muda, e ela fala, não vai dar. Vai perder. Tantos salvadores tinham aparecido, que esses caras estavam pensando, puxa, acabou-se a nossa única possibilidade de tomarmos o governo. Porque os discípulos tinham uma esperança que Jesus destronasse César e colocasse eles como ministros, e assim eles governassem. Mas agora Jesus tinha sido morto, então esses caras não se lembraram do que Jesus tinha dito, ou não botaram uma fé. E sabe por quê que não? É difícil de acreditar na ressurreição. Você tem 3 culturas, pelo menos. Você tem pelo menos 2 culturas envolvidas aqui, a cultura judaica e a cultura grega. E olha, acredite, você que nunca saiu da cultura de Lagoa Santa, quando você vai para fora de Lagoa Santa, existe um outro mundo que pensa diferente. Quando você vai para fora do seu estado, do seu país,
Existe um jeito de ver a vida que é diferente. As pessoas não acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Elas não fazem como você faz as coisas. O raciocínio não é como você diz. Outro dia, nos meus freelancers que eu faço de aplicativo, eu fui levar uma menina num lugar chamado Ribeirão da Mata, aqui perto, paralela com onde o Francisco e a Angélica moram ali em Vespasiano. E aí a gente passou a porteira, aí ela falou assim para mim: moço, a minha casa é a próxima, tá? Eu olhei uma casa, tinha uma casa branca, assim, ela falou: depois daquela casa branca ali. Eu falei: beleza, vamos embora. Você passa a Casa Branca, meu? Você anda 3 quilômetros, cara, na estrada de terra à noite. Aí lá na frente tem uma fazenda, você entra à esquerda, assim, tem uns curral e tal. Aí eu falei para ela assim: moça, hoje você foi bem mineira, hein? O que você falou é ali, ó, a minha casa é a próxima. E a casa dela não chegava nunca. Se você vai em um outro país, num outro estado, se o cara fala é ali, é ali. Mas aqui em Minas, quando você fala é ali, pode ser que não seja tão ali. Isso são diferenças culturais que a gente vive. Eu poderia ficar contando várias coisas aqui. E nessa época de Jesus, você tem o judeu e você tem o grego. O grego, ele não acreditava na ressurreição. Sabe por quê? Porque para ele a morte era quando você se libertava do corpo. Quando você se libertava, a alma sua era liberta do corpo. E aí você então ia viver de fato a eternidade. Porque o seu corpo, para o grego, a matéria é algo ruim. Você precisava se libertar disso. O judeu não. O judeu não acreditava numa ressurreição individual. O judeu acreditava numa ressurreição que aconteceria no final da história, onde todo mundo teria uma ressurreição coletiva. Então, quando Jesus fala, eu vou ressuscitar, não tem como. Como eu vou ressuscitar, não tem. Eles falam assim, não, esse cara não vai ressuscitar, esse cara está brincando. Por isso que esses caras não foram lá no sepulcro esperar por Jesus. E você? O que você acha que acontece depois da morte? Porque a ressurreição tem muito a ver com isso. Você crê na ressurreição sua, material, no seu corpo, a sua aparência? Ou você crê que a morte é o fim de tudo, morreu, acabou? Ou você crê que você morre, passa por um processo de evolução, depois volta, encarna e continua sofrendo por coisas que você não sabe? Você tem um novo corpo, mas você tem as mesmas culpas? Qual que é a sua perspectiva de morte? Sabe por que eu faço essa pergunta? Isso vai definir a maneira como você vai viver. Se para você a morte é o fim de tudo, então é hora de aproveitar muito aqui e fazer tudo o que eu puder aqui, sem ter que prestar conta para ninguém, porque a hora que acabar a vida, acabou. A maneira como você enxerga a morte vai definir, ou a maneira como você pensa sobre o que vai acontecer após a morte, vai influenciar a maneira como você vai enfrentar, por exemplo, o sofrimento. É possível que nessa sala, onde a maioria de nós está domingo após domingo aqui, escutando essa palavra, é possível que você ainda não tenha muita convicção sobre o que de fato acontece após a morte. Quer saber o que acontece após a morte? Olha para Jesus. Sabe como que Jesus era depois que ele morreu? Primeiro ele ressuscitou. Ele voltou da morte. Ele voltou da morte. Ele estava morto. Um centurião romano atestou a morte dele. Uma autoridade romana deu o atestado de óbito. Ele morreu. Pilatos. As mulheres que estavam olhando sabiam que ele estava morto. Quando Jesus aparece para os seus discípulos novamente, ele conversa com os seus discípulos. Ele tem carne e osso. Ele come com os seus discípulos. É possível reconhecê-lo. Jesus não vem que nem o Gasparzinho. Ele não vem como um espírito penado, como uma alma penada. Ele não vem como
uma fumaça que aparece e vai adentrando o ambiente. Não, Jesus é muito mais sólido do que nós mesmos. A realidade de Jesus é muito mais palpável do que a nossa. Eu gosto de uma ilustração que eu ouvi. 2 pescadores conversando sobre como foi possível os discípulos estarem numa sala fechada, porque estavam morrendo de medo, com janela trancada, com porta trancada, e de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus vem e diz o texto que ele atravessou a parede. Aí você pensa, Jesus é um fantasma, porque um corpo não atravessa uma parede, certo? Certo. A não ser que os verdadeiros fantasmas fôssemos nós. A não ser que a nossa realidade física fosse de fato, e é de fato, uma realidade esfumaçada, sem ser sólida. Alguns de vocês estão fazendo assim, não estou entendendo, que nem diz o paulista. Imagina que tudo isso daqui é um grande holograma, uma realidade virtual, onde você passa a mão por dentro das coisas, onde você brinca de sombra na frente do projetor. Imagina que onde nós estamos vivendo hoje seja uma realidade assim, e Jesus, porque ressuscitou e está na verdadeira realidade, ele pode passar a mão entre nós e atravessar com o seu corpo. Bem, esse é outro papo, eu não sei nem porque eu estou entrando nesse negócio com vocês. Vocês não me desviam do negócio, não. Alguns vão dizer que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que foram alucinações que as pessoas tiveram sobre Jesus. Ok, então vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, onde diz assim, versículo 4, vamos ler do 3, vai. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo, dizendo a uma igreja na cidade de Corinto, no Império Romano, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Aí começa os caras que tiveram alucinações. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já morreram. Está vendo o que Paulo está falando? Gente, tem mais de 500 pessoas que viram Jesus. Pode ir lá conversar com eles. Eles viram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, peraí, se foi alucinação, todo mundo está alucinado. E levou esse segredo para o túmulo. Uma coisa é você quando você combina um negócio entre 3 pessoas e fala, gente, isso aqui é um segredo, não fala para ninguém. Sabe o que acontece? Uma dessas pessoas vai sair e vai falar assim, eu vou te contar um negócio, mas não fala para ninguém. Isso acontece comigo. As pessoas vêm para mim e falam assim, Fê, deixa eu te contar um negócio, mas eu não quero que você fale. Segredo é um negócio que as pessoas não guardam. Agora imagina mais de 500 pessoas guardarem um segredo desse, morrerem com esse segredo que seria talvez uma mentira ou uma alucinação. 500 pessoas de uma só vez terem a mesma alucinação? Como assim, cara? Você está jantando numa mesa, só se todo mundo fumou ou cheirou alguma coisa, porque está todo mundo jantando aqui, comendo, de repente Jesus aparece, está todo mundo na mesma hora tendo uma alucinação? Algumas dessas pessoas ao longo dos séculos morreram dizendo, eu vi ele ressuscitar. Eu vi ele ressuscitado, quer dizer. Eu estive com ele. Você está falando isso, então você vai morrer. Pode matar, porque isso é verdade. Uma pessoa que tivesse inventado isso, teria falado, opa, peraí, mano, isso aí é conversa minha, né? Eu estou brincando, tal, não leva tão a sério. Pessoas morreram por causa disso. Viram Jesus ressuscitado, de carne e osso. Gente, 3 evidências que Jesus ressuscitou. O sepulcro dele está vazio. Quando você vai a Meca, sabe onde que é Meca? A Meca fica na Arábia Saudita. Meca é a capital dos muçulmanos, onde os muçulmanos adoram o Alá, o seu Deus, e homenageiam o seu profeta, que é Maomé. Quando você vai a Meca, onde só pode entrar nessa cidade muçulmanos, não é aberto para quem não é muçulmano. Você entra lá, você tem a tumba de Maomé.
e os restos mortais dele estão lá. Vai a Jerusalém e vê o que você vai achar. Um sepulcro vazio. Você não tem um corpo. Eu podia ficar aqui horas falando sobre essas evidências, mas só precisa saber disso. Tem um túmulo vazio. Roubaram o corpo de Jesus. Cara, vem falar para mim um negócio desse. O governo romano, quando Jesus foi sepultado, as autoridades religiosas chegaram para o governo e falaram assim: ô governador, é o seguinte, esses caras são muito loucos, eles vão roubar o corpo de Jesus e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então me dá aí uma guarda para a gente poder cuidar desse túmulo. Aí o cara mandou a SWAT lá, para cuidar do negócio, com metralhadoras, com sensores infravermelhos, deixando os caras sem opção. E aí um bando de pescador entra numa boa, leva um corpo morto, carregar um defunto não é fácil, e sai numa boa sem que ninguém viu. Peraí. Não, Jesus desmaiou, ele estava em estado de catalepsia. Um centurião romano, cara, enfiou uma lança no corpo de Jesus, saiu água, ele atestou. Escreveu o atestado de óbito, falou: morto. Mulheres viram Jesus sendo posto no morto. Uma tumba vazia, testemunho de muita gente e uma coisa muito louca: o impacto na vida dos seus seguidores a longo prazo. Cara, se Jesus não tivesse ressuscitado, você não estava aqui hoje. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui acreditando nesse negócio e tendo a sua vida transformada. Aqueles camaradas que seguiram Jesus, sabe quem que eles eram? Eles eram pescadores. Eles eram pessoas que não tinham cultura, que não eram estudados. Alguns sim, outros não. Depois que Jesus ressuscitou, esses caras se tornaram grandes líderes, ousados. Como que você explica um trem desse? O camarada que tinha medo da própria sombra, e de repente quando ele tem uma experiência com Jesus ressurreto, ele vira uma outra pessoa, e ele encara até a morte. Jesus Cristo ressuscitou, e esse é o ponto central da nossa fé. Esse é o ponto principal daquele que se diz ser um discípulo de Jesus. Crer na ressurreição. E parece que Jesus, quando morreu, de fato cumpriu o seu propósito, ele pagou a pena por nós. Porque quando um cara é julgado, sentenciado e condenado, após o pagamento da pena, ele é o quê? Solto, absolvido. Ele vem para fora da prisão. Jesus deu 3 dias, ele estava fora. 3 dias depois, ele tinha saído da morte. Ele tinha pago a pena dos nossos pecados. Ele o fez. A morte não conseguiu segurar Jesus. Fernando, que loucura, é loucura. Fala para mim, qual é o conto de fada, ou qual é a historinha que você mais consegue acreditar que talvez seja verdade? Não existe nenhum conto sequer na história da humanidade que seja tido como verdade, tanto quanto a história de Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Mas olha só, detalhe. A morte dele não é só por mim e por você. A morte dele é pela criação. Ele morre para redimir e resgatar tudo que foi arrebentado pela gente. E o grande vilão desse negócio se chama morte. É como se Jesus tivesse pego a morte. Ele não disse que era o rei? A gente viu 2 semanas atrás, era o rei, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele disse que era o rei. Aí ele foi para a cruz, mas na cruz ele não puxou a espada, ele não pegou ninguém, ele não exerceu poder. Ele morreu. E de repente ele aparece ressurreto, vencendo a morte. É como se ele fosse para o inimigo certeiro. O inimigo da humanidade era a morte. Ele foi até a morte, pegou ela, entrou dentro da morte e a implodiu. E dizendo, a morte não tem mais poder sobre vocês. A morte que vem tirando vocês da existência ao longo dos séculos e que vem causando tanta tristeza, eu venci. Sabe por quê? Eu sou o rei da história. A ressurreição foi um modo de Deus bater na história um carimbo escrito, pena cumprida, para que todos soubessem. Todos quem?
todos nós soubéssemos que ele veio até nós e ele venceu a morte. Se ele venceu a morte não tem mais poder sobre nós. A morte e a ressurreição de Jesus é a nossa morte e a nossa ressurreição. A vida de Jesus é a nossa vida. Vou chegar lá ainda. Se Jesus ressuscitou de fato, queridos, a história do que Marcos conta sobre o mundo é verdadeira. Eu não sei, quantos de vocês leem a Bíblia como um livro religioso? Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês leem a Bíblia como uma caixinha de promessas? Sabe o que é uma caixinha de promessa, né? Ai, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim hoje. Pá. Vamos lá, pode deixar. Aí, tá. Aí vamos ler aqui. Quem de vocês gosta de ver a Bíblia como um horóscopo cristão? Coisa mais incoerente que existe, horóscopo cristão. Quem de vocês vê a Bíblia como um livro de conselhos? Aqueles livros assim que de vez em quando eu olho e falo, estou meio ruim das pernas, hoje eu vou olhar aqui ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Estou precisando de uma palavra para ficar mais animado. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é o registro que Deus nos deixou sobre a verdadeira história da humanidade. Qual que é a história da humanidade que você tem acreditado até agora? Que o mundo veio de uma explosão? Pode até ter sido. Que quando Deus diz haja luz, velho, aquele negócio é poderoso, é uma energia que sai da boca que eu não queria estar lá para ver. Mas você acredita que a história é formada por seres que vão evoluindo, sem parâmetros? Deixa eu te contar, esse negócio da evolução é uma história recente, tem 200 anos. Então não dá para botar muito uma fé nesse negócio. Qual que é a história que você acredita? Que o mundo vai ser tragado em chamas? E Deus vai vir e vai separar o bom do ruim? Qual que é a história que você acredita que é a verdadeira história? O Evangelho de Marcos nos dá a verdadeira história do mundo. E a verdadeira história do mundo, segundo o Evangelho de Marcos, é que Jesus é de fato o Filho de Deus e o perfeito e verdadeiro Rei. Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz, e ao crermos naquilo que ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno e introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. Marcos está dizendo que a história do mundo tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo e o que ele fez naquela cruz. Vamos comigo para o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 a 26, quando ele diz para Maria e Marta, depois que o seu irmão havia morrido, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ressuscitará. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é uma pergunta que Jesus faz para Marta, quando ela está chorando por causa da morte do seu irmão. Ele está dizendo, Marta, ou é Maria, não lembro, essas duas sempre me confundem. Marta, Maria, fala para mim, o seu irmão está morto, mas se você crê em mim, ainda que você morra, eu vou te ressuscitar. No último dia dessa história, eu vou trazer você de volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14. Eu sei que vocês não estão acostumados a abrir Bíblia, porque está tudo sempre muito mastigadinho ali, né, projetado, mas vamos lá, não tem problema não, eu abro aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14. O apóstolo Paulo fala para esse pessoal de Tessalônica, quando ele diz assim: irmãos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus o trará de volta, mediante Jesus, e com ele aqueles que nele morrerão. A sua ressurreição significa a nossa ressurreição. 1 Coríntios, último, capítulo 15, versículos 13 a 19. Você quer saber bastante sobre ressurreição? Depois você lê o capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo. E ele diz assim, no capítulo 15, a partir do versículo 13. Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que isso não é verdade, que não existe ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé.
Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas, pois contra ele testemunhamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Gente, atente para o fato da ressurreição. Ela é difícil de acreditar hoje. É difícil. Você vai precisar olhar para o que as Escrituras dizem e perceber que a ressurreição de Jesus é para onde toda a nossa vida como pessoas, como humanos, converge. Quer ver? Para vocês acordarem um pouquinho aí, para vocês não ficarem dormindo, deixa eu fazer umas perguntas para vocês. O que você considera bom na vida? Quais são algumas coisas que para você é bom na nossa vida? Família, vamos lá, devagar. Que mais? Filhos são bons? Excelentes. Para ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a amadurecer. Que mais que é bom? Que mais que é gostoso de fazer? Viajar. Viajar para onde, Regina? Para praia, beleza. Que mais? Trabalhar é bom. Querem é doida com trabalho. Que mais? Comer. Quer uma coisa melhor do que comer? Comer sem engordar. Ó. Que mais que é bom? Vamos lá, gente. Quero ouvir de vocês. Dormir. Olha que coisa boa. Você chegar na eternidade e você dizer assim para os seus filhos, ó, mamãe vai dormir, vai acordar daqui 1000 anos. Tá bom? Por favor, não me incomode. Yes! Fala, Rogério. Hã? Rogério, valeu, hein, cara. Você foi muito geralzão, hein, cara. Beleza. Beleza. Um churrasquinho é bom, não é, Rogério? Estar em volta da mesa com as pessoas não é bom? Estar com amigos, dar abraços. Oi? Conviver com as pessoas. Dar abraço nas pessoas, conversar, dar risada. Engraçado, alguns pensam que a morte de Jesus e a ressurreição dele é para levar a gente para o céu, um lugar nublado, onde todo mundo vai ter uma roupinha branca com asas e uma auréola, voando de nuvem em nuvem. E a coisa mais interessante que a gente vai fazer lá é voar. Eu não quero ir para esse lugar não, cara. Não quero ir para esse lugar. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ela traz de volta para nós como seres humanos aquilo que de fato nós fomos feitos para sermos e que o pecado arrebentou com a gente. Quando Jesus vence a morte e ele inaugura o reino de Deus, ele começa a história novamente. Ele está dizendo, eu venci a morte, e se eu venci a morte, o resto é fichinha. Vai chegar um dia, quando o meu reino for inaugurado, você nunca mais vai chorar. Você nunca mais vai ter dores. Você nunca mais vai precisar mentir. Porque você vai poder ser transparente. Você nunca mais vai ter que ficar refém do dinheiro. Você nunca mais vai ter que ficar isolado das pessoas. Quando o meu reino for inaugurado, você vai sentar com os seus familiares, com os seus amigos em volta da mesa, e vocês vão dançar, e vocês vão cantar, e vocês vão dar risada. No meu reino, vocês vão trabalhar, mas trabalhar para exercer a vocação de vocês. O João vai cantar e vai tocar muito, muito melhor do que ele já toca, com um violão muito, muito melhor, e a gente vai ouvir a voz e as músicas dele. A Keren vai construir, vai desenhar projetos que ela jamais imaginou. O Otávio vai dar cores para a eternidade que ele nunca imaginou que tinha. A Souvenir nunca descobriu esse tipo de cor. E ele vai pintar e vai deixar mais alegre o espaço. Rafael já era. Rafael não vai precisar de advogado lá, vai ter que arrumar outra coisa para fazer.
Vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Mas, Rafa, fica tranquilo, Rafa, porque eu também não vou precisar. Eu também perdi o meu mas eu sei tocar alguma coisa, cara. Então, eu junto com o João lá e nós vai. Entendeu? Débora vai ser legal também. Yoguinha lá, vamos lá, galera. Só no. Tá, fazendo as posiçãozinhas. Gisele lá com a piscinona grande. Vamos lá, gente, pulando, vamos nessa. Tati lá com as bikes super poderosas. Não vai precisar de lavar vasilha mais. Oi? Pegar picanha no pé. O que é isso, cara? Cara, pensa em tudo que te faz, pense agora em tudo que te faz ter aquela percepção de que a vida escorre pelos seus dedos. Olha para a sua vida hoje. Quais são as coisas que você tem vivido e que faz você sentir que você está perdendo a vida? Essa é uma sensação muito ruim, causada pelo pecado. Eu ainda não tenho 40 anos, mas eu olho para mim a cada dia e eu penso assim, puxa, eu estou atrasado. Não vai dar tempo de eu fazer o que eu queria. Eu estou perdendo alguma coisa. E por causa disso a gente entra em desespero. Começa a tomar decisões erradas, começa a se precipitar. A nossa vida tem essa marca de que a gente está perdendo ela, porque a gente está longe de Deus, vivendo no exílio, num lugar onde os valores que norteiam a nossa vida são do mal, o sofrimento. Por que quando você olha para a ressurreição, você tem uma nova perspectiva de vida? Porque quando eu olho para a ressurreição e eu sei que Jesus venceu a morte, e eu olho para o meu sofrimento, eu sei que um dia esse sofrimento vai se encerrar. Quer ver uma história interessante? Johnny Tada, uma mulher que com 17 anos teve um acidente, ficou paraplégica. E... cadê ela aqui? Vamos achar aqui a história para vocês. Aqui. Ela sofreu um acidente aos 17 anos e desde então ficou tetraplégica. Paralisada do pescoço para baixo. Enquanto ainda estava tentando se acostumar com o que acontecera nesse horrível acidente, ela frequentava a igreja em uma cadeira de rodas. Ela veio a descobrir que o problema de estar em uma cadeira de rodas era que, a certa altura do culto, todo domingo o pastor pedia a todos que se ajoelhassem. E aquilo a tornava mais uma vez consciente de que estava presa em uma cadeira de rodas. Certa vez isso aconteceu em um congresso. O preletor pediu a todos que se ajoelhassem para orar, e todos se ajoelharam menos Johnny. Como todas as pessoas estavam ajoelhadas, dizia ela, eu certamente me sobressaía. Era a única que não estava ajoelhada. E não pude conter as lágrimas. Mas ela não chorava por pena de si mesma. Chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Um retrato do céu. E então, diante de um outro pensamento, ela continuou a chorar. E ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica. E, um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheio de gratidão, glorificando a Deus. E vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. A ressurreição nos ajuda a lidar com o sofrimento, com as enfermidades. A ressurreição me traz a esperança que, embora eu esteja sofrendo aqui, porque estou tomando as decisões corretas, ela me lembra de que na eternidade, quando tudo for restaurado, eu nunca mais vou precisar chorar pelos prejuízos que eu tomo. Quando eu lembro da ressurreição, eu lembro que eu nunca mais vou chorar por ter perdido alguém querido. Eu me lembro, quando eu olho para a ressurreição, que essa minha vida de canseira, e de estresse, e de depressão,
na eternidade, ela nunca mais vai existir. Que as dificuldades que eu tenho para criar os meus filhos aqui, na eternidade não vai existir mais. A minha ansiedade por ter tudo aqui, se eu me lembro da ressurreição, eu lembro que eu não preciso ter tudo aqui, porque aqui não é tudo. Aqui não é tudo. Aqui, como eu digo sempre, é a antessala do banquete. Sabe quando você vai num casamento e o pessoal traz aqueles canapézinhos para te encher a barriga, para você não comer bastante na hora do jantar? Aqui é aquela sala dos canapézinhos. Só que a gente não acredita que vai ter um jantar. Aí o que a gente faz com os canapézinhos? Vai juntando eles tudo, botando nos bolsos, nas bolsas. E a gente quer ganhar o mundo aqui. A gente quer realizar tudo aqui. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um evento central na história da humanidade. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer desse negócio. Deus ama tanto esse mundo. Deus ama tanto a você e a mim, que é por causa dessas coisas que a gente disse aqui, que o seu Filho veio e morreu por nós, para resgatar em nós essa capacidade da gente sentar em volta da mesa juntos, mas sem medo, para a gente poder se amar, pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos. Ele morreu para que a gente pudesse ter as nossas consciências restauradas. Ele morreu para que a gente fosse saudáveis novamente, para que a gente pudesse criar, trabalhar, ajudar outros, abençoar outros. É por isso que ele entregou o seu Filho. As marcas de Jesus nos seus pés e nas suas mãos, elas lembravam os discípulos de como foi difícil para eles aqueles dias em que Jesus foi preso e que eles acharam que acabou a vida deles. Mas essas mesmas marcas foram o que trouxe a eles a esperança. Acredite, aquilo que você hoje tem sofrido, e você tem marcado a sua vida, aquilo que tem deixado você arrebentado hoje, acredite, vai aumentar a maneira como você vai aproveitar a eternidade. Por isso persevere, ande olhando para Jesus, Ele vai consertar tudo. Eu quero terminar. Eu já deveria ter terminado, eu sei que depois o pessoal vai dizer que eu passei do horário hoje, mas tudo bem. Houve um tempo em que acreditávamos que a vida tinha um propósito, uma razão para viver, uma esperança para o sofrimento. Mas hoje a gente vive numa época que perdeu-se o propósito de vida. A verdadeira história é contada de jeitos estranhos. Ninguém sabe para que existe. Então sai fazendo adoidado as coisas sem necessariamente ter um propósito. Houve uma época em que nós acreditávamos que Deus era Deus, que ser bom era o caminho que Deus tinha para nós. Houve uma época em que a gente parava num momento como esse aqui e focava o nosso coração para aprender sobre Deus. Mas isso foi se perdendo à medida que o ser humano foi se tornando Deus de si mesmo. E hoje, eu mesmo que defino o meu propósito para a vida. Eu mesmo digo o que vai ser. Eu pego esse aparelho aqui, e na hora que eu estou... Não que seja do diabo isso aqui não, tá? Só se ele comprar e pagar. Eu pego isso aqui, e isso daqui me define. Por exemplo, eu estou aqui na pregação, se você não quiser me ouvir, sabe o que você faz? Você liga ele. Começa a falar outras coisas. Você está em casa, você não quer ter tempo com os filhos? O que você faz? Não mexe com a mamãe agora, não mexe com o papai, que o papai está trabalhando. Trabalhando nada, velho. Está no Facebook, no Instagram. Houve um tempo em que a gente acreditava que Deus de fato tinha nos criado com propósito, mas nós perdemos isso como humanidade. Nós matamos Deus de alguma forma. Mas Marcos traz para nós o verdadeiro propósito da vida. Sabe o que ele diz? Jesus o Rei. E se você não prestou atenção em nada até agora, presta atenção nisso. Jesus o Rei criou todas as coisas em amor. Em suas mãos estão o poder, a beleza para ver o seu mundo. Ele vai desfazer tudo aquilo que fomos capazes de fazer para prejudicar a sua criação.
E para isso ele tinha que vir e morrer por essa causa. Depois de 3 dias ele ressuscitaria. E um dia voltará para inaugurar uma nova criação. Essa é a história verdadeira que a Bíblia nos mostra. Deus fez tudo perfeito. Nós nos perdemos dele. Arrebentamos com isso daqui. Ele não nos abandonou. Veio até nós, morreu por nós, para nos resgatar e resgatar tudo isso que nós arrebentamos, que nós arruinamos. Está nos levando de volta para casa. Um dia, ele vai voltar e o seu reino vai ser estabelecido plenamente. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história. O Evangelho é essa história que mostra a vitória nascendo da derrota. A força nascendo da fraqueza. O Evangelho é essa história que mostra a vida nascendo da morte. Essa história pode ser a sua história. Verdadeira. Eu olho para essa plateia e eu vejo muitos de vocês, não estou tendo visão nenhuma, tá? Fique bem claro. Eu percebo, porque eu conheço muitos de vocês. E eu vi muitos de vocês na morte, nascendo para a vida. Eu vi muitos de nós aqui, em momentos de fraqueza, sendo ressuscitados pela força do poder de Deus. E vocês estão aqui, firmes na caminhada. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus Cristo, o Rei da história, venceu a morte. E Ele ressuscitou naquele dia. Portanto, irmão, naqueles dias mais cinzentos da sua vida, eu sei o que é um dia cinzento, tá? Eu sei o que são alguns dias cinzentos. Lembre-se da ressurreição. Ele venceu. Nos dias que você perder a esperança, nos anos que você perder a esperança, lembre-se da ressurreição. O nosso tempo nessa história não é nada frente à eternidade. O que é 80 anos perto de 80 milhões de anos? Persevere na caminhada com Jesus, querida. Não se deixe levar. Essa é a única história que te dá esperança. Me fala, não existe outra história contada nesse mundo que te dê tamanha esperança. Não tem. E você já viu que todas as histórias que a gente conta convergem para essa história? Todas as histórias têm um rei que vem e salva, um príncipe que vem e te acorda com um beijo, alguém que te salva da torre. Todas as histórias que nós contamos, elas são histórias onde houve um final feliz, mas antes desse final feliz, houve um momento trágico. Mas o Evangelho nos mostra uma história que começa feliz, tem um momento trágico e termina com um final feliz. Dizem que Steven Spielberg, um grande diretor de Hollywood, nunca teve sucesso até que ele parou de fazer filmes com finais felizes. Mas todos os filmes que nós lembramos de Steven Spielberg são aqueles que têm finais felizes. Deus colocou esse anseio na nossa vida. Nós ansiamos por um final feliz. Jesus nos deu esse final feliz. E por isso que hoje quero convidar você a participar desse momento que nós chamamos de ceia do Senhor. Quero convidar a Ingrid e o Henrique para vir aqui. Ludmila, por favor. Rafa, você também. Se você crê nessa história que eu contei, você está convidado a participar. Se você ainda não crê, fica tranquilo. Não tem problema, pode ficar sem participar.
porque não faz sentido você participar. Se você já se rendeu a Jesus, pegue, enquanto o João faz um solo para a gente no violão, pegue o pão, pegue o suco, aguarde para a gente poder celebrar esse momento. Comece de lá, Ludmila, por gentileza. Ingrid e Ludmila, para o lado de lá, Rafa e Henricão. Aqui, ó, usa o guardanapinho para o pessoal pegar o pão quem quiser. Isso. Tem mais uma bandeja de suco aqui, se faltar. Eu queria que você, irmão, pode ir, João. Que nessa manhã você tivesse um tempo de reflexão pessoal aí. Quantas vezes eu olho para a minha vida e fico pensando, Jesus, quando é que o teu reino vem de fato? E eu sinto que ele diz, fica tranquila, a pior parte eu já venci, a morte eu já venci. Que tal você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça? E deixar que essa boa notícia da ressurreição encha a sua vida nessa manhã e ilumine os cantos escuros da sua alma. Preencha os vazios do seu coração. Ou melhor, deixe que Jesus faça isso. Ele está aqui, presente. Ele está com as suas mãos sobre você. Vocês podem pegar um pedaço maior de pão, tá bom? Pode pegar que tem bastante pão. Naquela noite antes dele ressuscitar, dele morrer, ele chamou os seus discípulos e teve uma refeição com eles. E ele disse pra gente, todas as vezes que a gente se reunisse, que a gente pudesse se lembrar do que ele ia fazer por nós. E agora nós vivemos depois do que ele já fez. Ele já morreu por nós e ele já ressuscitou. Que nessa manhã a pessoa de Jesus possa renovar você, querido. Possa te trazer esperança. Que ele possa te curar fisicamente nessa manhã. Que ele possa trazer cura para o seu emocional. Que ele possa trazer juízo para você. Que ele possa renovar os teus sonhos, a tua alegria. Que a tua confiança em Deus seja renovada nessa manhã. Que você ganhe coragem, sabedoria. Que nessa manhã Ele possa tirar você das trevas e trazer você para a luz, onde você não precisa ter medo. Que Ele tire suas máscaras e que Ele te faça alguém parecido com Ele. Todos receberam? Tem alguém que ainda não recebeu? Quando você comer o pão, lembre-se, Ele é o pão da vida. Vamos comer?
tomar o suco ou o vinho, lembre-se, Ele deu o sangue dele para que você tivesse a vida dele. João, bota o sol para nós aí. Sol. Você já tocou ela hoje. Cristo é a nossa vida, pro motivo do louvor. Eu não sou o William, né? Em nosso novo coração. Eu tinha 10 anos quando essa música começou a surgir. É muito tempo. Olha como que ela fala. A vida nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, vamos ficar em pé, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Salva-nos, Hosana, salva-nos Jesus, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diz isso para ele nessa manhã. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Só as vozes. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Que a graça de Jesus, o Rei verdadeiro, o Rei que não deixou o seu povo abandonado, o Rei que veio ao encontro do seu povo e deu a sua vida pelo seu povo, a graça dele e que o amor do nosso eterno Deus e Pai, aquele que nos ama profundamente, que deu seu Filho por nós e que está presente em nossas vidas todos os dias, que o Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que habita dentro de nós, te leve, meu irmão, minha irmã, te lembrando o tempo todo da ressurreição, de que Ele é poderoso, Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, você não precisa temer mais nada, que Ele te guie nessa jornada, até a eternidade, onde nós vamos voltar para casa, e lá, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. Que Ele te abençoe e te guarde por toda a eternidade.